Shalom, irmãos. Hoje eu vou fazer aqui um vídeo interessante, né? Tem um texto aqui que chama muito a atenção. Você vê aqui, Jeroboão ergueu um bezerro lá em Bet-El, na casa de Deus, e outro colocou em Dan, ok? E com esta atitude, todo o povo veio a cometer pecado, ok? Porquanto passou a ir até a cidade de Dan para adorar e cultuar o bezerro de ouro, certo? Só que não é só a cidade de Dan, não. Na casa de Deus também colocou um bezerro de ouro lá, né? Só que o bezerro de ouro da casa de Dan, todo mundo aponta. Mas o bezerro de ouro que está dentro da casa de Deus, ninguém está falando não, certo? Jeroboão também constituiu altares idólatras e designou sacerdote dentre o povo, apesar de não serem levitas. Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês. Olha, qual é a festa do Eterno que tem no 8º mês? Interessante. Tem uma festa do Eterno que é no final do ano, na última colheita do ano, antes do inverno, que é no 7º mês, não no 8º, ok? E o interessante é que muitos aí dizem que estão pesquisando, estão buscando e busca ao contrário, né? Ou seja, a verdade acha aquela que o Google está mostrando, não olha as entrelinhas, né? E aí eu já dei várias dicas aqui, né? Você quer ver uma? Olha aqui, ó. O que é que determina o início do ano? Olha aqui, ó, amendoeira. Lembra lá da amendoeira de Arão que floresceu primeiro? Lembra? Por que a amendoeira de Arão floresceu? Porque ali era o primeiro mês, né? Estava ali no início do ano. E a amendoeira, ela floresce antes da primavera. Ela começa a dar flores antes da primavera. E olha só, quando a amendoeira esse ano deu flores, 9 de março de 2024 aqui, ó. Interessante. Agora vamos ver, vamos perguntar aqui, ó. Olha a pergunta, né? A pergunta que foi feita. Período das amendoeiras. Olha que interessante aqui, ó. Dá uma pesquisada, né? As amendoeiras geralmente começam a florescer entre o final de janeiro e março. Olha que interessante. Ou seja, final de janeiro e março, entre janeiro e março. Esse período de floração é um espetáculo natural muito apreciado, especialmente na região lá de Portugal, onde as festas dedicadas dessa época, ok? Ou seja, são as festas de primavera, que é o início do ano, onde você vê lá na Torá falando da primavera. Só que o Eterno diz assim: no primeiro mês do ano será peça para ti. Ele não diz na primavera é peça para ti, não, certo? No início do ano, no primeiro mês do ano é peça para ti. No 14º dia será peça. No 10º dia tu escolhe, separa o cordeiro perfeito dos bodes e das ovelhas manchadas, separa, faz uma triagem, né, ali, e coloca só os escolhidos do Eterno, os perfeitos, aqueles que estão dentro da casa com o sangue do cordeiro na porta. E aí o espírito da morte passa por aquela casa e não leva aquele povo ali, ok? Ou seja, quando no primeiro mês do ano, não é na primavera. Agora, a primavera, ela inicia também ali no primeiro mês do ano. O Eterno não diz que é quando for primavera, no 14º dia tu guarde peça, não. O Eterno diz, no primeiro mês do ano, você guarde no 14º dia a peça. Não é isso? É, pronto. Então, você vê aqui que março foi o primeiro mês do ano. Faz as contas aí, né? Ou seja, se março ali, vamos ver, março foi o primeiro mês do ano, então sai contando mais ou menos que mês nós estamos, ok? E aí vem a grande questão, né? Muitos aí estão preparando para comemorar a última festa do Eterno, que é no 7º mês,
vão comemorar quando? Mês que vem. Ou seja, a tribo de Dan comemorava no 8º mês, e o pessoal que diz que está residindo na casa de Deus também, Bet-El, também está comemorando aí, se preparando para comemorar mês que vem. Ou seja, bezerro de ouro. São 2 bezerros de ouro. Uns fica falando das 10 tribos do norte, dizendo que é bezerro de ouro, mas também estão com bezerro de ouro lá no monte. Nem no templo, nem no monte. Sai do bezerro que está no templo e sai do bezerro que está no monte. Tá? Porque a festa comemorada no 8º mês, eles dizem que é o 7º. Mas, se você perguntar, até as árvores, elas dão fruto no tempo determinado delas. Até as árvores. Você vê em Apocalipse isso. Elas dão fruto no tempo correto, uma vez por mês. Ou seja, cada árvore, cada mês dá um fruto. Tá? Olha que interessante. Ok? Ou seja, só tem quantos meses lá? São quantos frutos? 12. Não existe mês de 13 meses. Não existe. Isso aqui é em Betel. Também tem um bezerro de ouro. Assim como em Dan tem. Ok? Então veja só. E Jeroboão celebrou a festa no 8º mês, que era para ser no 7º, no 15º dia. Olha, qual é a festa que é comemorada no 15º dia? Só existe 2 no ano do Eterno. Pessa, que é do 14º para o 15º, e Pentecoste, certo? Ou seja, não pode ser Pessa, porque nós estamos já indo para o final do ano, ok? Então, só pode ser a festa do 7º mês. Ele está se referindo ao 15º dia do 7º mês. Ele está falando da festa de trombeta, Yom Kippur e tabernáculo. Então, o texto aqui está falando que Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês e não no 7º, no 15º dia desse mês, que é a festa de tabernáculo. Ou seja, o bezerro de ouro fez Jeroboão e os israelitas comemorarem a festa de tabernáculo um mês após a data dela correta. Consegue entender? Aqui, 8º mês no 5º mês. A semelhança da que se celebrava em Judá. Ou seja, parecido ali com o que a tribo de Judá no passado, quando comemorava corretamente no 7º mês, comemorava. Hoje, a religião, né, está fazendo as pessoas comemorar a festa de tabernáculo no 8º mês. Por quê? Porque estão seguindo um calendário babilônico de 13 meses. E aí acrescenta um mês a mais, vai ter ano que eles vão comemorar no 8º mês, igualzinho a Jeroboão comemorava em Betel e Dan. Ok? Assim fez ele também em Betel, sacrificando e louvando aos bezerros que mandara construir e estabeleceu em Betel os sacerdotes nos lugares altos que instituíra. Certo? E no dia 15 do 8º mês, não do 7º, o 7º mês é este mês. Hoje à noite, eu estou fazendo esse vídeo aqui no dia 13/9. Ao pôr do sol do dia 13/9 é Yom Kippur, até o dia 14. Certo? E quinta-feira que vem será primeiro dia de tabernáculo, ok? Porque nós estamos no 7º mês. Mas alguns aí, por teimosia, falta de humildade, né? Realmente arrogância, não param para ouvir o que está sendo dito. Eles não estão nem olhando para o céu. Eles não conseguem nem olhar para as árvores para ver o que elas estão fazendo, né? Porque se, como eu estava falando no outro vídeo, se for plantar o trigo depende do homem ir lá e... Mas as árvores não. A figueira, ela vai dar o tempo dela, certo? Quando? No verão. Ela vai dar figos no verão. Ok? Ela vai ter flores antes um pouco e depois figos no verão, ok? E a amendoeira, ela dá flores ali no final do inverno, em março,
que é primavera, 20 de março é o ápice ali, né, do sol, certo? Ela vai dar frutos, vai começar a dar os frutos, ou seja, na primavera, em março, não em abril. Em abril, ela já está terminando a safra dela, ok? Então, como aqui, ó, e no dia 15 do 8º mês, subiu ao altar que havia feito em Betel e sacrificou. Assim, determinou uma festa para os israelitas. Quem? Jeroboão. Numa data, olha, em uma data que arbitrariamente escolheu segundo as intenções do seu coração. Lembra o que está lá em Jeremias? Cuidado com a intenção do teu coração, porque teu coração é enganoso, mas o de Yahweh não é enganoso não. Não segue o teu amor, porque muitos aí estão deixando de amar uma religião e passaram a amar outra religião. Mas eles amam tudo, religião, bezerro, calendário, planeta, eles amam tudo, terra, vassoura, papel, travesseiro, eles amam tudo, menos o eterno. Demonstrando amar o eterno, guardando o que? Os mandamentos do jeito que o eterno constituiu que era para ser, né? E sacrificou um altar queimando incenso, tá? Esse vídeo é interessante por isso. Eu quero mostrar que, vamos lá, se eles dizem que mês que vem, vamos hipoteticamente crer que o que eles estão falando é verdade. Se mês que vem é o 7º mês, então nós estamos guardando no 6º. Não é isso? Então, não tem como ser o 8º. Nós estamos guardando um mês antes. Consegue entender, não? É interessante, porque se você for contar março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Outubro. Olha que interessante. Então, tenham cuidado aí com as datas, tá? Porque tem gente aí que vai comemorar tabernáculo no 15º dia do 8º mês. Ok? Shalom, shalom. Que o Eterno derrame bênção a todos, em nome de Yeshua. Amém.